Sim. E o cara que falava que não se rendia ao sistema, tá se rendendo, né? Porque esse time do Vasco aí não pratica o dinizismo, Não. como era no Fluminense. Vice Verrete, né? Entendeu? Nada contra. Meu gênio, esse aí tem ranço de você, hein? Quer dizer, então, que você não aplica o dinizismo no Vasco. Família, vamos debater isso aqui, porque o Flucê aí, o André do Sentimento Tricolor, tem uma mágoa. Ele ainda está magoado com Fernando Diniz. Mas quero saber de você. O que você pensa ouvindo isso aqui do trabalho do Fernando Diniz? Porque antes dessa sequência, muito positiva por sinal, Flamengo, Bahia, Cruzeiro, né, infelizmente perdemos para o Palmeiras, Fernando Diniz estava pressionado. Muita gente colocando nas redes sociais, comentando, dependendo dessa sequência, é para mandar embora. Então, ainda bem, mas vamos debater aqui porque, assim, tem uma insistência ali, tem gente que concorda, tem gente que discorda, que ele pode mudar o estilo de jogo dependendo do adversário. Vale a pena escutar aqui o Flucê. Além disso, quero trazer aqui também o Gabriel Farias, que estava lá na rádio Transamérica, debatendo o comportamento do torcedor que, nesse momento, não deve pressionar o time a buscar ali uma Libertadores, mirar a parte de cima da tabela. E eu fiquei assim, ô Gabriel, eu acho que não tem ninguém pensando nisso ainda não, cara. Não é o momento, a gente está 5 pontos do Z4, mas vamos debater isso aqui também. Família, eu estava vendo essa arte lá no programa do Neto, Os Donos da Bola, e ele colocou ali os principais jogadores, né, do Campeonato Brasileiro, para pegar no pé do Neymar, é claro, né, os jogos, gols, assistências e tempo parado. E aí, olhando aqui para os números do Felipe Coutinho, família, como esse gênio Coutinho melhorou. Cara, mudou. Felipe Coutinho realmente é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Eu lembro aqui que eu destaquei no início do Campeonato Brasileiro, né, meu parceiro Danilo, lá de Brasília, do grupo de membros, a tier list do Seleção Sport TV, que não colocou o Coutinho entre os principais meios do Brasileirão. E hoje está aí. Vamos repercutir aqui essa fala do Neto em relação ao Coutinho, até para debater com vocês um pensamento que eu tô vendo aqui nas redes sociais e muita gente falando isso, que é o seguinte: o Vasco não desistiu do Coutinho. E olha aí, tá entregando, tá performando. Então, não pode desistir de Pablo Verrete. Você concorda com esse pensamento? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar aqui da parceira do canal, que é a Golcase. É isso mesmo, Vasco em Família tem a parceria aqui da Golcase, tá o nosso cupom, tá aqui o nosso QR Code e eu tô deixando o link também no primeiro comentário fixado. Aqui tá o link dos produtos do nosso Vascão, mas você pode comprar em todo o site. Inclusive tá chegando aí o Dia das Crianças. É aquele presente criativo que só a Golcase tem. Garrafa personalizada, capinha personalizada, mochila personalizada. Até me empolguei. Personalizada. Tem tudo na Golcase. Só utiliza aqui o nosso cupom para dar uma moral para o Thiago. Vamos seguir a nossa resenha. Família, eu queria comentar com vocês rapidamente, porque eu estava assistindo aqui esse vídeo lá do Joel Silva, Colina em Foco. Eu gosto bastante, por sinal. E ele entrou em contato com o Éder Luiz, né? Até no dia de ontem, no último vídeo, né, a gente repercutiu que alguns jogadores entraram aí na justiça em relação a esse desconto de 92%. E o Éder Luiz foi um desses atletas, né? Abedi, Felipe Bastos, Éder Luiz, tem lá o Thiago Maciel, o Igor, que é irmão dele, Paulão, entre outros, né? Cara, e assim, ouvindo ali o Éder Luiz, cara, bons tempos, né? Diria um parceiro meu. Cara, o Éder Luiz jogou muita bola no Vasco, né? Muita gente fala que ele é um ídolo dos Nutellas, né? A galera, Diego Souza é ídolo, Éder Luiz eu já ouvi esse papo. Mas deveria ser de todo mundo, porque ajudou a conquistar um título inédito pro Vasco, né? Então ele tava falando lá que, poxa, ele agradeceu ao Joel Silva a oportunidade de falar ali, e ele podia divulgar aquele áudio, porque era uma maneira de ele também, né, falar com a torcida vascaína, que de repente ia ficar com raiva dele, e ele não quer isso de forma nenhuma. Eu não sabia disso, mas ele jogou quase 7 anos no Vasco e conquistou a Copa do Brasil. Ele inclusive fala lá que comentou com o advogado dele que não quer nada a mais, ele quer o que ele tem direito. Aquilo, não quero nada mais do Vasco, porque inclusive depois de tudo que, né, ele passou na carreira dele, os clubes, ele torce pro Vasco. Ele falou isso lá. Então assim, família, eu acho que não tem ninguém com raiva, né,
sentido, é o que um amigo falou aqui. Thiago, é isso, fazer o quê? Entra na justiça, busca os seus direitos e vida que segue. O clube precisa, né, tocar, precisa caminhar. E se não fosse isso, provavelmente não. Estaria passando por muitas dificuldades dentro de tudo que aconteceu aí. Jorge Salgado, 777, essa bagunça que eles aprontaram aí. Não é exatamente isso. Não dá pra ficar com raiva, mas o Vasco precisa seguir. Porque eu tava vendo um corte do Valdir, não sei se vocês acompanharam, mas tá brabo, cara. Tá com raiva do Pedrinho. Muita raiva do Pedrinho. Nossa Senhora. Então, é bom o Vasco, né, resolver logo essa situação, porque, né, entendo que realmente é importante também. Mas a gestão precisa ter aí um plano B, porque não sei se isso vai caminhar não, né? Vamos seguir a nossa resenha. Rapidamente falar aqui com vocês, né, dos jogos que tem nesse sabadão. Pô, só jogos aí, começa às 6h30, é isso. A rodada se inicia hoje, né, com Internacional e Botafogo. O Inter tem jogo atrasado, né? O Inter tem 25 jogos, então tem um jogo para fazer, tá com 29 pontos, um ponto a menos que o Vasco. Um empatezinho aqui tá de bom tamanho, né? Pra não torcer pro Botafogo. Fluminense e Atlético, entendo também que o empate é interessante, apesar que o Atlético, né, tem 2 jogos para fazer, não é isso? Tem 24 jogos o Atlético, é isso mesmo. Tá com 29 pontos. RB, Bragantino e Grêmio. Caramba, também empate aqui também, né? E Corinthians e Mirassol. Aí não, aqui já dá pra, né, torcer pro Mirassol, que me parece que tá 2 rodadas sem ganhar, né? Perdeu pro Galo e empatou com o RB Bragantino, né, família? Dessa forma, a classificação tá aí também, rapidamente. O Vasco tá ali na 12ª colocação com 30 pontos, né? Dependendo dos resultados, o Vasco pode chegar aqui na 10ª, né, colocação. Na 9ª vai depender muito da... Não, o Vasco não chega, porque Grêmio e RB Bragantino se enfrentam, né? Então, de repente, ali um empate, o Vasco não pega. A derrota de um, o Vasco não pega. Então, o Vasco pode ultrapassar aqui o Ceará, né? E o time que perder ali se tiver derrota nesse jogo, o RB Bragantino contra Grêmio. O Grêmio a gente passa, o Vasco tem 8 vitórias, o Grêmio tem 8. E o RB Bragantino tem 9, mas o saldo de gols do Vasco é melhor, não é isso? Eu acho que sim. Acho que o saldo de gols é melhor. Então tem a chance aí do Vasco ficar aqui na 10ª colocação, mas para isso tem que ganhar do Vitória. Família, vamos reagir aqui, né, o André do Sentimento Tricolor, Sentimento Flucê, para a gente debater um pouco sobre o Fernando Diniz, Felipe Coutinho, né, momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, Verratti, chega aí, se liga só. E a partir daí eu acho que ele se perdeu completamente, assim. Ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa, irmão. Sou o melhor do mundo, o que eu faço funciona. E aí o que aconteceu? Todo mundo descobriu a fórmula dele de jogo. Todo mundo descobriu como anular o dinizismo. E ele não se reinventava. Ele se não reinventava, e o campeonato começou, e paulada. 11 jogos, 6 pontos conquistados. De 33 pontos disputados, 6 pontos conquistados. Falei, tu vai cair com o pet da Libertadores no peito. Tu vai disputar a Copa do Mundo 2025 na 2ª divisão. É horrível. Meu irmão, desesperava de uma forma. E conseguia pegar algumas informações de bastidores, até que eu descobri que teve uma reunião dele com a diretoria, que foi pedido pelo São Paulo Angione, Diniz, a gente precisa que você conquiste pontos. A gente não quer performar agora. Então, monta um time mais pragmático pro Fluminense parar de perder, a torcida dar uma acalmada, a gente sair desse buraco e depois você faz o que você quiser. Eu não vou me render ao sistema. Eu só sei trabalhar de uma forma e é assim que eu vou fazer. Se eu não estiver satisfeito, me manda embora. Cara, isso me causou muito mal saber dessa informação, porque assim, ele colocou as convicções dele, a teimosia dele, acima da instituição Fluminense Futebol Clube, entendeu? E isso fez eu ficar com muita raiva dele. Assim. Eu tenho ranço dele até hoje. Porque não adianta ele ter ajudado a dar o maior título da história e depois protagonizar o maior vexame da história de um clube brasileiro. Sim. Que é ser rebaixado para a Série B carregando o pé de campeão da Libertadores no peito, entendeu? Sim. Então, assim, eu tomei um ranço absurdo dele por causa disso. Tá passando aos pouquinhos. Mas, assim, eu tenho uma certa mágoa dele nesse sentido, que ele colocou as convicções acima da instituição que ele dizia tanto gostar. Sim. E o cara que falava que não se rendia ao sistema, tá se rendendo, né? Porque esse time do Vasco aí não pratica o dinizismo, como era no Fluminense. Vídeo Verratti. Né? Entendeu? Nada contra, mas não é... Ele tem os méritos dele, assim. O Vasco tá jogando bem, assim. Ontem tomou uma palodinha do Palmeiras lá. É sempre muito difícil jogar com o Palmeiras no Allianz, mas ele jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Bahia, jogou bem contra o Cruzeiro. Ele tá fazendo esse time limitadíssimo do Vasco também jogar. O Raia cresceu muito de produção, o Coutinho voltou a jogar bola. Ele sabe de futebol. Só que a partir do momento que ele só insiste naquele tipo de jogo, que já foi manjado e os adversários sabem como anular, a carreira dele foi ladeira abaixo. Cara, eu acho que a teimosia
É um preceito de técnico. Todo técnico é teimoso em alguma coisa. Mas teimoso é uma coisa. Né? Eu falo que há uma linha muito tênue entre a teimosia, entre a convicção, teimosia e a maluquice. Sim. Ele extrapolava completamente a linha da maluquice, entendeu? Entendi. Bom, enfim, acontece. Mas agora ele tá fazendo um trabalho assim bom no Vasco. Assim, bom, o Vasco não tem o time que condiz com a posição que ele tá hoje ali. Não vai disputar lá G6, mas enfim, era pra estar no meio da tabela. Nem muito abaixo, nem muito acima. Era pra estar ali no meio. Mas ele tá conseguindo dar uma resgatada. Palmeiras foi lamentável, né, ontem, mas enfim, tem conseguido fazer bons jogos. Tu viu os gols do Palmeiras? Eu não vi. O que eu tava fazendo? Acho que eu tava Os fazendo. 2 primeiros, pelo menos, o ataque do Palmeiras pega os zagueiros do Vasco correndo de costa. Ou seja, ele se atirou todo pra cima do Palmeiras em pleno dinizismo. Ontem, ele deixou à tona de novo o pior do trabalho dele, que ele não olha o adversário. Ele tem uma forma de jogar e ele vai jogar igual contra quem for, aonde for, em casa, fora. E eu particularmente, pelo que eu gosto de futebol, não acho isso legal. Eu acho que é interessante você montar o teu time de acordo com as características do teu adversário. Sim. Não importa se vai ser feio ou bonito, importa o objetivo ser alcançado, que é a vitória. Sim. E ele não, tá cagando assim. Jogava contra o Madureira e contra o Manchester City igual. Aí é complicado, né? Ô, Gabriel. Não, acho que também não tem desespero em relação a isso, não tem histeria. Era normal, na projeção, estabelecermos que o Vasco teria ao menos uma derrota na sequência contra Flamengo, Cruzeiro, Bahia e Palmeiras, e aconteceu só uma derrota. É porque o Vitória venceu o jogo dele na rodada, bateu a equipe do Ceará. De certa forma, o Vitória deu uma aproximada, digamos assim. O Vasco tem 30 e o Vitória tem 25. É óbvio que eu não quero ser aqui leviano de dizer assim, o Vasco não corre mais risco de rebaixamento. Assim como eu também não embarquei na empolgação do Vasco agora vai em busca do G6. Pode até acontecer, mas ainda não temos esse cenário desenhado no campeonato. Também não acho que seja pra desespero, até porque temos um Vasco e Vitória. Isso. No domingo em São Januário. Aí, gente, mantendo a boa sequência, jogando em casa, quero acreditar que o Vasco vai vencer o seu jogo. Vai acalmar de novo essa situação de Z4, vai se afastar um pouco mais, para quem sabe lá na frente, poder tentar beliscar ali um G7, G8, caso aconteça. A Libertadores pode ir até o Vasco. A Libertadores, ela, de vez em quando, ela se aproxima. Ano passado, o Vasco chegou a brigar ali por um G8, porque o campeonato teve 2 vagas extras, digamos assim, por conta dos títulos de Botafogo e Flamengo na Libertadores e na Copa do Brasil. Para esse ano, o objetivo mais sólido nesse momento, Breno, é fazer um campeonato tranquilo. Um campeonato sem peso. Pensando em chegar na Copa do Brasil leve. Então, o meu apelo pro torcedor do Vasco é: deixa o Vasco jogar o campeonato de forma leve. Não tô falando para não cobrar, só não coloca uma expectativa demasiada que esse elenco talvez não seja capaz de carregar. Não fica entrando nessa pilha de que tem que ser G6, G7, tem que buscar a Libertadores. Sim, pode acontecer, não tô dizendo pra você não pensar nisso. Pode acontecer, nesse momento isso ainda não está desenhado. Qual tem que ser o objetivo? Fazer um campeonato tranquilo para chegar tranquilo na Copa do Brasil. Chegar na Copa do Brasil com um ambiente legal, um time sólido, encaixadinho para tentar esse título. Que está perto. Agora, se daqui a pouco o campeonato virar G6, G7, G8, G30, beleza, aí o Vasco tenta buscar a vaga. Depende do tamanho do G, né? No momento, o tamanho do G é G4/G6. E isso ainda está distante para começar a cobrar o Vasco. Ano passado, o Rafael Paiva passou um pouquinho por isso. Passou. Organizou a casa e quando a galera percebeu que a Libertadores não viria, a cobrança veio talvez acima da média. Não tô passando pano não, os cenários são diferentes, o elenco tem que ser um pouquinho melhor, é verdade. Mas assim, gente, não é não cobrar, não é que não estamos exigindo aqui responsabilidade do Vasco, mas calma. Devagar, calma, devagar. Não joga um peso desnecessário em cima desse elenco. Tá aí, pegando o gancho do Gabriel Farias, ele falou ali do Paiva. Mas família, ano passado em relação a isso aí foram altos debates, até alguns desentendimentos. Verdade, Geraldo? Verdade. Que isso lá no grupo de membros, no privado, e defende ele aí, pá, não sei o quê. Porque assim, família, ali, não é que eu era apaixonado pelo Paiva, que ele mudou o futebol, só que eu tinha um entendimento, eu sei que tinha muita gente que concordava comigo, cara, que o elenco era limitado, o elenco era muito limitado, e tinha muita gente que tinha a seguinte teoria: esse elenco pode produzir mais. Como produzir mais? O Vasco nem tinha pontas, cara, no final do ano, sabe? Contratou o Emerson Rodrigues, Jean Davi, Maxime Domingues, meio campo ali, o Paê e o Coutinho fazendo nada, só tinha o Verratti e o Piton. Só o Verratti e o Piton que o Vasco tinha. O Paiva fez milagre, mas isso aí é papo, e realmente teve essa pressão. Eu acho que esse ano não tá assim. Esse ano não tá assim, de a torcida exigir uma Libertadores, a torcida não tá. Não é esse papo. Eu acho, tá? Por tudo que eu vejo aqui nos comentários, em outras redes sociais, não acho. A torcida do Vasco até há pouco tempo estava bem preocupada, ainda tem ali um nervosismo ali para acelerar o processo da calvície.
mas a gente acredita que vai ter mais tranquilidade pelo nível de futebol apresentado diante dessa sequência difícil, tirando ali o jogo, né, contra o Palmeiras. Mas mesmo aqui, né, eu sempre pontuei isso, o time do Vasco não tem time para estar ali, não tem time para estar ali, mas não ganha os jogos, vai dar merda, vai dar ruim, né? E ainda bem que aconteceu essa sequência positiva aí, mas eu acho que num primeiro momento não tem essa cobrança. O Vasco quer, né, acho que o torcedor de modo geral entende que o primeiro objetivo é se distanciar ali do Z4, terminar bem o campeonato e aí, né, ter ambição, claro, depois de ter essa tranquilidade e mirar a Copa do Brasil. Eu acho que esse é o papo de um modo geral. Claro, pode ter um ou outro que vai pensar diferente, mas eu acho que esse é o papo. Em relação ali, cara, ao André do Sentimento Tricolor, é muito engraçado, né? Porque, assim, cara, eu concordo muito com o que ele tá falando ali, mas, por outro lado, é o que eu defino aqui com vocês, né? Eu chamo ele gênio/22. Por que ele é um gênio? Cara, porque eu vejo com ele o Vasco performar de uma maneira que, sabe, na minha carreira de torcedor, eu lembro assim, né, já torci ali, ia pro Maracanã com meu pai, assistia, né, jogos com a minha família ali, lembro de situações que, Palmeiras, 97, lembro daquelas quartas de final, cara, contra o Vitória. Vitória é um time bom, eu lembro, tem memórias disso, cara. Vitória pressionando, Vitória elimina o Vasco naquela ocasião, não sei se foi quartas ou oitavas, foi o brasileiro de... Cara, 99, não, 2001, uma parada assim. Eu lembro minha avó falando, minha avó era fanática, faleceu no primeiro ano, no ano que o Vasco caiu pra segunda divisão pela primeira vez. Ela, não, vai lá, Thiago, não vai isso não, Vitória pressionando a gente. Então assim, na minha carreira de torcedor, depois que eu passei a entender um pouco melhor, cara, eu vi um Vasco realmente amassando ali os seus adversários em 2011 e 2012. É isso. Tirando isso aí, irmão no céu. Eu vi o Vasco competir, beleza, ali em 2017 com o Zé Ricardo, né? 2019 a gente fez bons jogos também, mas é pouco, cara. Então, com o Fernando Diniz, eu vejo um Vasco propondo o jogo, eu vejo o Vasco jogando bonito. Com o Fernando Diniz, eu vi o Vasco performar de uma forma que eu não vi há muito tempo na minha carreira de torcedor. Santos, São Paulo, Fortaleza. Então, eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, mas, cara, tem, sim, certas coisas que incomoda, porque vou pegar o gancho do que ele falou ali, daquela sequência de 11 jogos, 6 pontos. Recentemente, o Diniz, ele se defendeu sobre isso, né, falando que ele perdeu o Arias, perdeu o André, beleza, entendi, concordo, você perdeu esses jogadores que têm um nível muito alto, então já que eu não tenho esses jogadores para aplicar o que eu entendo, o que eu gosto, poxa, eu não posso ajustar para ganhar? Se eu não tenho esses jogadores, como eu vou aplicar ali o dinizismo? Poxa, nem é hora de ajustar, vou pontuar. Quando essa galera voltar, eu aplico, né, o que eu entendo de futebol. É ou não é? E eu acho que no Vasco, de fato, ele já mudou. Mudou contra o Flamengo, mudou contra o Botafogo na Copa do Brasil, mudou sim contra o Cruzeiro, e aí contra o Palmeiras ele volta ao normal. Porque assim, a gente vai entrar no assunto Verratti, e o assunto Verratti, eu não sei se é todo mundo que concorda, sabe? Ele tá em... Essa é a minha opinião, essa é a opinião de muita gente que me acompanha aqui, a galera lá do grupo de membros também, de um modo geral, eu acho que todo mundo concorda, né, com o Verratti no banco, mas eu vejo muita gente defender. Então não sei se tá meio a meio, eu entendo que muita gente não acha que é uma insistência dele em relação ao Verratti, mas você olha para esse jogo contra o Palmeiras, é basicamente o que a gente está conversando aqui do que ele falou. Poxa, você perdeu o Cuesta, você perdeu o Barros, 2 jogadores que estavam te dando um equilíbrio, e tu entra de peito aberto contra o Palmeiras? Não vou tocar no nome do Verratti, porque justamente entendo que, né, é meio a meio, muita gente concorda, muita gente discorda, mas de peito aberto, não dá. Ou você tenta fechar a casinha, ou você muda na frente, você não pode. E aí, a galera não entende, assim, às vezes, as críticas que a gente faz aqui, que é o seguinte, Thiago, mas foi uma sequência positiva, mas eu não tô falando disso. Porque tem alguns tabus que incomodam, cara. Pô, empatar contra o Flamengo visando esse ano, foi legal. Agora, a maneira que o jogo estava se desenhando ali pra gente, pra atacar aquela última linha, é o que o Flamengo tem dificuldade de correr pra trás, porque joga com os zagueiros aqui, não era jogo pro Verratti. A gente poderia ter ganhado aquele jogo. Exatamente assim contra o Palmeiras. Então fica batendo sempre na mesma coisa. E aí, não, foi bom, Thiago, eu sei que foi. Eu sei que foi uma sequência positiva. Mas você não quer ganhar do Flamengo no Campeonato Brasileiro, não? Pô, você não quer ganhar do Palmeiras? E dentro dessa estratégia que ele desenhou, não poderia potencializar o jogo do Vasco pra gente ganhar dessa galera? Porque entrar da maneira que ele entrou ali, com Lucas Oliveira e o Robert, porque muita gente está pegando no pé do Oliveira, que eu concordo, não tem nível para jogar no Vasco. Show de bola. Mas contra o Flamengo, que o time estava mais ajustado ali, a ideia de mais proteção, de os volantes não ficar toda hora subindo lá, né?
como o Tietchan estava fazendo, e o Hugo Moura, e deixando os dois zagueiros com o Flaco Lopes e Vitor Roque no mano a mano, porque o Oliveira contra o Flamengo não foi tão mal assim. Que estava mais ajustado, estava mais protegido, né? Tava conseguindo ali fazer os duelos. Agora contra o Palmeiras, aí vai ficar difícil, gente. Qualquer zagueiro teria dificuldades ali. Qualquer zagueiro. Erro, estratégia do Fernando Diniz, é muito claro. Mas aí eu fico nessa. Até mesmo naquele, né, aqueles momentos que a gente viveu recentemente aí, caraca, com o Diniz a gente cai. Se ele não mudar, ele mudou. Contra Flamengo, contra Bahia, Cruzeiro, pelo menos a estratégia. Não mudou as peças, mas a estratégia ele mudou. Infelizmente, ele voltou, né? Que foi lá contra o Palmeiras. E aí, família, é realmente que isso me passa na cabeça. Será que o Diniz ele é tão vaidoso a esse ponto de falar assim, vou lá, vou jogar contra o Palmeiras, vou aplicar, se der certo, olha aí, vão exaltar o meu jogo. E aí esquece um pouco do resultado? Eu não sei. Eu não sei. Por que eu tô te falando? Dentro dessas características da parte física que estava faltando do Cuesta e do Barros, não dava para você entrar daquela forma ali contra um time que é muito mais físico que o seu, muito mais intenso, muito mais rápido que o seu. Que é da merda. E aí, família, só pra gente entrar nesse assunto aqui, deixa eu passar esse comentário rápido aqui do Felipe Coutinho do Neto. Olha só. Se for até de cadeira de roda, mas vai. Esse aqui melhorou, hein? Melhorou bastante, Coutinho. Tá jogando bem. Lê pra mim, Souza. Coutinho, 42 jogos, 11 gols, 4 assistências, 17 dias fora. Melhorou muito o Coutinho, hein? Melhorou bem. Mas muito, hein? Verdade, melhorou demais. Se você observar aqui, família, os números, o Felipe Coutinho tem 42 jogos na temporada. Né? Olha só, o Depay 38, Neymar 21, Oscar 21, Rafael Veiga 38, o Arrascaeta tem 48, o Caio Jorge 36, Savarino 40, o Hulk, né, no momento que eu printei aqui, acabou entrando ali na frente do Hulk. 11 gols e 4 assistências. Essa é a grande temporada que vem fazendo, né, o Felipe Coutinho. E aí eu vejo muito comentário, né, da galera falando assim, poxa, o Vasco não desistiu, né, o Diniz não desistiu do Coutinho, agora vai desistir do Verratti. É aquilo que eu estava debatendo com vocês aqui, da insistência. Muita gente não acha isso. Então nem vou entrar nesse mérito. Eu estava vendo essa postagem aqui, ó, da Arena Cruz Maltina. Aí ele botou, o atacante argentino Pablo Verratti não marca um gol de bola rolando desde o dia 2/8, na partida contra o Mirassol. Hoje completa 2 meses, sem fazer um gol de bola rolando. Eu fui nos comentários. Olha os comentários. Titular e faixa. Maluquice dizer que o cara é banco. Gol com bola rolando, como se gol com bola parada não fosse gol. Irmão, esse cara vai aparecer na semifinal da Copa do Brasil, anotem. Bill Schultz, até parece que a gente que perde aqui o Verratti no banco tá torcendo contra. Claro que não, pô. Vai jogar amanhã? Espero que ele faça um hat-trick. E a galera joga na minha cara, tá vendo? Fala dele aí. Pô, eu quero mais que jogue na minha cara mesmo. Pelo amor de Deus. Cara, eu acabei não colocando aqui, mas eu posso colocar aí na edição. Tem um comentário que o cara fala aqui nessa página. Quem tá atrapalhando o Verratti a fazer os gols é o Diniz. Outro comentário que me pega, porque o Vasco é um dos melhores ataques da competição. Graças ao Diniz. Graças ao Diniz. É isso. O Vasco tá... Agora não, né? O Palmeiras com certeza passou. Mas o Vasco tava ali. Com esse ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque, o Vasco tava aqui, ó. 35, 36 gols. Então não dá pra dizer que o Diniz tá atrapalhando o Verratti. Então tu vê aqui os comentários sobre o Verratti, muita gente... E assim, cara, é o que eu falo. E eu consigo entender perfeitamente isso. Muita coisa que eu falo aqui, a galera fala, Thiago, tu não sabe nada. Só fala merda. Mas com todo respeito, esses comentários aqui, não consigo entender. Eu não consigo entender. E essa teoria, essa lógica de que o Vasco recuperou o Coutinho, então tem que recuperar o Verratti. Cara, eu olho pro Coutinho e falo, pô, quem vai fazer a função de armador? Não tem, pô. Tinha jogador com esse nível. Paê foi embora, vai testar o Garré ali, sabe? Hoje, em relação ao Verratti, é o que eu falo, cara. O Vasco teve uma excelente atuação contra o Santos, cara. E aquilo não foi replicado. Aquilo foi tentado 35 minutos contra o Corinthians. Sendo que o time engoliu a gente fisicamente, principalmente no setor de meio campo. Né? Competiu, dividiu muito com a gente não conseguiu botar a bola no chão. E aí com 35 minutos, 33 minutos, ele bota o Verratti, Tietchan sai e bota o Nuno de volante. Os 6-0, aquilo não teve sequência. É diferente de recuperar o Coutinho, recuperar o Verratti. O Vasco acho que fez uma partida sem o Coutinho contra o Fluminense, com 3 volantes, muito mal. Foi muito mal, muito mal. Então é diferente, eu acho, tá? Porque o Vasco não tem ninguém ali que possa chegar perto do Felipe Coutinho para fazer essa função de pifar o jogo. Pode ser, né, se você recuar
recuar, né? Trazer o Nuno pro meio campo e botar um atacante lá. Até acho que vai, porque o Nuno é muito inteligente também. Verdade, né? Mas eu prefiro o Coutinho. Coutinho é gênio, Coutinho é diferente. Se você associar com ele, irmão, ele vai entregar muito. Diferente do nosso centroavante, que é a última bola. E aí, cara, pode ser um problema do time, pode ser um problema do Diniz, que a bola não tá chegando. Então vai continuar até recuperar ele. Não sei se isso é um argumento de time grande, não, cara. Sinceramente, assim, é o que eu falo, esse é pensamento meu, tá? Isso é apequenar o Vasco. Recuperar o atacante, isso é apequenar o Vasco. Porque ninguém tá falando pra ele ir embora pra casa, volta pra Argentina. Fica no banco. Vamos ver se o Ryan vai se sair melhor. Se o Andrés Gomes, que a gente contratou, todo mundo não pede elenco, todo mundo não pede reforços, não pede contratações. Chegou o Andrés Gomes, vai botar pra jogar? Não vai botar pra jogar? É isso, família. Fui.